Você já sentiu que tem um chamado para cuidar de pessoas, mas simplesmente não consegue sair do lugar? Que tudo dentro de você diz vai, mas ao redor tudo parece travado? Eu sou Vânia Cristina, mentora de cristãos com chamado emocional. E nesse vídeo eu quero abrir uma conversa sincera com você sobre por que tantos cristãos estão travados mesmo tendo fé. Talvez o que esteja te impedindo não é a falta de fé, mas uma mentalidade que te mantém presa entre o altar e a vida real. Vamos falar um pouco sobre isso? Uma das coisas que acaba te atrapalhando é a espera. Você fica ali esperando que vai vir um sinal, esperando sinais do céu surgir para você exercer o seu chamado. E isso acaba te atrapalhando de tomar uma decisão prática. Porque, amados, por mais que a gente tenha um chamado, a gente tenha a nossa fé, mas nem sempre é o espiritual que vai te mover. Muitas vezes, amados, vocês vão precisar agir de forma prática. Vocês vão precisar agir com decisões práticas. E essa espera vai durando, vai passando a vida vai passando e você vai esperando esse sinal para você exercer o seu chamado. Mas a nossa vida passa muito rápido e nós precisamos tomar decisões práticas. Por quê? Porque nossa fé, ela já está no altar de Deus. O nosso chamado, ele já está no altar de Deus. Então, Deus já te deu a visão, Deus já te deu o chamado, Deus já muitas vezes já confirmou, já queimou no seu coração. Agora é a hora de você agir com decisão prática. E outra coisa também que muitas vezes tem amarrado, tem impedido o seu chamado, é aquela ideia, se for de Deus, vai acontecer. E aí muitas vezes você fica de braços cruzados esperando. Não, é de Deus, então vai acontecer, vai chegar na minha vida, as coisas vão se realizar. Amados, nós estamos aqui nesse mundo para a gente agir, para a gente fazer. Tudo tem um preço e tudo na nossa vida é preciso capacitação. A gente precisa se capacitar, a gente precisa se mover em prol desse chamado. Porque se a gente realmente ficar paralisados, esperando, não, se for de Deus vai acontecer. Amados, essa é uma visão que não vem de Deus para você. Porque as coisas, amados, nem sempre acontecem sem a gente fazer nada. O próprio Jesus, queridos, quando ele se entregou lá naquela cruz, ele teve que entrar no movimento. Um movimento de ministério, um movimento de trabalho, um movimento de ação. E ele era Deus. Então, quanto mais nós, queridos, então, assim, se a gente quer fazer algo, quer exercer o nosso chamado, nós precisamos nos capacitar. E a gente precisa entrar nesse movimento do que fazer. O que fazer, Senhor, para mim exercer o meu chamado? Qual que é o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha dentro desse chamado? Como que eu vou agir para mim conseguir mesmo exercer esse chamado? Porque, queridos, Deus, ele nos chama e ele realmente nos capacita. Mas para que ele nos capacite, a gente precisa entrar nesse movimento de capacitação. A gente precisa procurar entender, procurar se informar, procurar conhecimento, aderir conhecimentos, porque tudo que a gente vai fazer nesse mundo exige da gente conhecimento, exige da gente esse aperfeiçoamento de conhecimento. Então, assim, nós temos a fé, a nossa fé, mas nós também temos a ciência, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos capacita também. Então é uma união. E se a gente fica esperando as coisas acontecer, a gente vai ficar esperando muitas vezes a vida inteira. Porque exige que a gente entre nesse movimento de entrar em ação, tomar decisões. Não, eu vou tomar decisão. Eu tenho esse chamado, então eu preciso me capacitar. Então eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Eu vou agir dessa forma, vou adquirir conhecimento para que Deus me use nessa área do meu chamado. Amados, hoje a gente tem aí muitos cristãos emocionalmente esgotados. E existem muitos cristãos com o chamado de ajudar pessoas que estão doentes, estão esgotados, estão muito cansados, estão sem estrutura, estão adoecendo. Isso é triste, porque a gente já vê até casos de suicídios entre cristãos, às vezes entre pastores, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão sofrendo, que estão sobrecarregadas. Por quê? Falta estrutura. Falta essa estrutura que Deus deixou. Porque, amados, tudo que Deus fez é perfeito. Se Ele nos deu um chamado, Ele não ia nos deixar sem capacitação.
Então Deus chama e Deus capacita. E Deus vai usar o que para capacitar? O conhecimento, as ferramentas. E é claro que tudo isso está aliado com o seu chamado, está aliado com a sua fé, está aliado com o Espírito Santo. Se nós temos essa fé, nós temos essa certeza que Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. E para nos capacitar, Ele vai usar as ferramentas, Ele vai usar o conhecimento. Eu sei que existe cristãos emocionalmente esgotados, aconselhando, procurando ajudar, mas eles estão sem estrutura, estão adoecendo. A palavra de Deus diz que a gente deve ajudar e fazer de acordo com as nossas forças. E se a gente se capacita, se a gente tem uma estrutura, se a gente tem um conhecimento, a gente vai estar mais equilibrados para ajudar. A gente vai ter ferramentas à nossa disposição. E isso Deus se agrada. Então, amados, não adoeça no seu chamado. Não perca a sua saúde emocional. Nos seus aconselhamentos. Crie uma estrutura, busque conhecimento para que você esteja aí com esse reforço na hora de ajudar, na hora de aconselhar, na hora de estender a mão para o outro. Disso Deus se agrada. Deus quer que você esteja bem exercendo o seu chamado. E para isso você precisa de estrutura, você precisa de ferramentas, você precisa de conhecimento. Amados, quantas pessoas na comunidade cristã, na igreja, se sentiam vazias? Elas eram pessoas de fé, pessoas de Deus. No entanto, elas diziam, eu não sinto nem que eu estou pregando o evangelho. Eu sinto que eu estou apenas vindo na igreja. Quantas e quantas vezes eu ouvi as pessoas falar isso, e quantas vezes eu mesma me sentia assim, que eu só ia na igreja, que eu só trabalhava na igreja e que eu não estava cumprindo meu chamado, eu não estava cumprindo minha missão nem de pregar o evangelho. Quantas vezes eu me sentia assim e quantas pessoas eu ouvi no decorrer de anos e anos falando essa mesma coisa, falando, olha, eu amo Deus, eu venho na igreja, mas falta algo, eu não estou conseguindo nem pregar o evangelho, eu não estou conseguindo ajudar as pessoas, eu não estou conseguindo acudir as pessoas. Então, assim, amados, é necessário haver uma estrutura, é necessário haver um conhecimento, porque Deus deixou para isso o conhecimento, para que a gente se especialize, para que a gente tenha segurança na hora de exercer o chamado, na hora de ajudar o outro. Não que a gente não possa ajudar, então eu não posso ajudar ninguém porque eu não tenho conhecimento. Amados, Deus vai te usar, ajudar alguém profissionalmente, e se você vai ajudar alguém também voluntariamente, se você tem o conhecimento, se você tem ferramentas, você vai se organizar de forma diferente, vai se tornar mais leve, e Deus se agrada disso. E quando Jesus diz que meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é nesse sentido, amados. Deus quer sim que a gente estende a mão para o outro, Deus quer sim que a gente aconselhe, que a gente ajude, que a gente exerça o chamado da gente, mas com leveza, com estrutura, com ferramentas, com conhecimento, com direcionamento claro dele. E o Senhor, Ele não ia nos dar um chamado tão importante, um chamado tão grande, um chamado tão profundo, vamos dizer assim, para nos deixar sem estrutura, sobrecarregados, cansados, adoecidos, amados. Porque já foi comprovado. Porque muitos dos cristãos que estão trabalhando com aconselhamento, que estão à frente de trabalho, ajudando pessoas, estão doentes, estão adoecendo as suas almas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha segurança e Deus quer que você tenha conhecimento. Porque Ele te chama e Ele deixa o conhecimento, Ele deixa a fé, Ele deixa a ciência, tudo uma união para colaborar com o seu chamado, para contribuir com o seu bem. Então, amados, não deixe de adquirir conhecimento na hora de exercer o seu chamado, na hora de colocar sua fé em prática em prol do outro. Tenha estrutura, tenha conhecimento para exercer de uma forma mais leve o seu chamado. Quantas mulheres chegam até mim e dizem, eu tenho esse dom, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Às vezes até mesmo na igreja, quantas pessoas dizem, eu tenho esse dom, eu quero ajudar o outro, eu tenho esse chamado de ajudar, mas como que eu vou fazer? Quantas pessoas que saem na igreja mesmo para visitar outras famílias e chegam lá, elas, graças a Deus que tem a palavra, elas abrem a palavra, elas leem a palavra, o Espírito Santo abençoa, mas e a cura, e a transformação? Muitas vezes, amados, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer em cada momento. Mas Deus também deixou o tratamento, Deus também deixou o conhecimento, para que a gente vai e adquire conhecimento e tenha essa estrutura para ajudar o outro.
Então, assim, isso faz parte, né? Um médico, se ele está ali no trabalho dele, fazendo cirurgia, atendendo, o que ele fez? Ele estudou, ele se preparou. Então, amados, quando nós vamos ajudar as pessoas, e a gente vai ajudar, e esse ajudar, eu estou dizendo que nem sempre é só as pessoas da igreja. Você vai ajudar pessoas da igreja, você vai ajudar pessoas fora da igreja. Você vai contribuir ali numa vida emocional delas, uma cura emocional. Você precisa se capacitar. Você precisa adquirir conhecimento, porque assim como o médico estuda para ajudar pessoas, você também precisa estudar para ajudar o outro na vida emocional, nos problemas emocionais, na ansiedade, na depressão, na angústia, na dor emocional, na dor da alma. É necessário você se capacitar. Então, amados, essa visão assim de que eu tenho Deus e que é Deus que vai fazer, amados, Deus faz sim, Ele pode fazer, mas nós estamos no mundo que está contaminado pelo pecado. Então, enquanto nós estivermos aqui, existe um preço para tudo que a gente quer fazer. Então, se você quer trabalhar com pessoas, você precisa pagar o preço de adquirir conhecimento, de ter uma estrutura, de ter ferramentas à sua disposição, de ter um método. Então, assim, é essencial o conhecimento, queridos. Só a fé basta? Sim, amados, a fé é tudo. Deus é tudo. Mas o conhecimento Deus deixou, a sabedoria Deus deixou, a ciência Deus deixou. E se você vai adquirir conhecimento, você vai pegar aquele conhecimento que agrada a Deus. Muitas mulheres dizem, eu tenho esse dom, mas não sei o que fazer. Adquira conhecimento. Deus deixou o conhecimento. E é claro, se você vai adquirir um conhecimento para trabalhar com pessoas e você é cristão, você vai adquirir um conhecimento que fala com a sua fé. Um conhecimento que Deus se agrada. Existe aquele medo. Você é cristão, você tem medo de adquirir conhecimento e adquirir um conhecimento que vai ser contra os seus princípios bíblicos. Por isso você tem que adquirir um conhecimento que conversa com a sua fé, um conhecimento que acolhe a sua fé, um conhecimento que não vai contra os seus princípios cristãos. É preciso você avaliar isso, mas não deixe de adquirir o conhecimento. Não deixe de buscar uma estrutura, não deixe de buscar ferramentas, porque Deus disponibilizou para você. Muitos cristãos dizem, mas eu já tenho a vocação. Existe uma diferença entre vocação e formação. A vocação você sente, você ouve aquele chamado, seu coração queima. A formação você constrói uma formação para abrir um caminho para essa vocação, para cumprir esse desejo, para cumprir esse chamado. De extrema importância, você tem a vocação, mas você precisa de ter a formação, você precisa de ter a capacitação, isso faz parte. E você precisa passar pela sua cura emocional, porque se você vai ajudar alguém com problema emocional, como que você vai fazer se você está doente também? A cura emocional, ela acontece também numa estrutura, ela acontece também numa capacitação, ela acontece também quando você adquire conhecimento. A cura espiritual você já tem Jesus, você já tem o Espírito Santo, mas você precisa da cura emocional, você precisa disso, e isso vai se dando ao longo do caminho, e você vai cuidando das pessoas e você também recebe a sua autocura, e geralmente Deus te cura antes de você ajudar as pessoas. Deus já está trabalhando na sua vida, Deus já está te curando, e da forma que você vai adquirindo conhecimento, essa cura vai acontecendo também, essa cura nessa área vai acontecendo. Deus vai preparando ferramentas, Deus vai trazendo clareza, Deus vai trazendo entendimento, Deus vai fazendo a obra de cura em você, para que você se prepare para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Queridos, durante muitos anos eu ficava com aquele incômodo na minha alma, aquele vazio, aquela tristeza. Eu não tinha minha cura emocional, eu tinha Jesus sim, eu era uma mulher de oração, eu lia a palavra todos os dias, eu ia à casa do Senhor, eu assumia compromisso, eu trabalhava, mas existia algo que estava faltando. Eu não me sentia plena na minha vida da pregação da palavra, do evangelho, de expressar Jesus para o mundo, para as pessoas. Eu não sentia que eu era uma luz no mundo. Eu falava, meu Deus, mas eu sou tão crente, eu sou tão de Deus. Eu estou sempre ali na casa do Senhor, abençoando, trabalhando, ouvindo a palavra, obedecendo. Eu era uma ovelha muito obediente, eu me sentia assim. Mas eu olhava para a minha vida e falava, mas o que eu estou fazendo? Como que está o meu id? Como parece que eu não estou fazendo nada para as pessoas? Eu não estou ajudando o órfão, não estou ajudando a viúva, não estou acudindo as pessoas nas suas necessidades emocionais. Isso me incomodava muito, queridos. E eu falo que foi Deus que me tirou desse estado
porque eu me sentia estagnada. Não, mas você ia na igreja, você era fiel, mas eu precisava. Não que eu preciso de obras às vezes para herdar o reino, mas eu precisava dessa plenitude em Cristo. Eu precisava estender mais a mão para o necessitado, eu precisava acudir mais. Mas eu não sabia como. Eu me indispunha a visitar as pessoas, a encorajar, a abraçar, a levar uma palavra, mas faltava algo. As pessoas estavam doentes emocionalmente. Nem sempre era espiritual. Alguns casos era espiritual, se resolvia, mas quando era emocional, aquelas pessoas precisavam de algo mais. Então, quando Deus me chamou para trabalhar, ajudar pessoas no seu emocional, a terem sua cura emocional, foi transformador, porque a partir do momento que eu entendi especificamente esse chamado, eu falei, então eu vou me capacitar. É igual quando você vai escolher um curso, você vai entrar para a faculdade. O que você pensa? Eu vou escolher um curso, você quer exercer uma profissão. O que você faz quando você quer escolher uma profissão? Você fala, não, agora eu preciso trabalhar, agora eu vou escolher uma profissão. Você vai fazer o quê? Você vai se capacitar. Você vai se capacitar, ou você vai fazer uma faculdade, ou você vai aprender com alguém, alguma coisa você vai fazer. A capacitação, ela faz parte, ou seja, de uma forma sistêmica ou não, ela faz parte. Ou você aprende numa faculdade, ou você aprende num curso livre, ou você aprende com alguém, mas ela faz parte. Eu vejo, amados, que quando eu senti o desejo de ajudar pessoas, eu senti a vontade de ajudar pessoas com problemas emocionais, eu senti esse desejo, mas quando Deus me chamou, que isso ficou claro para mim, aí eu entendi que eu precisava me capacitar. Falei, Senhor, eu preciso de capacitação, porque o Senhor eu já tenho. Eu amo o Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu jejum, e eu tenho o Senhor, mas o que eu preciso é de capacitação. Eu preciso de uma estrutura para me gerar confiança, para me atender as pessoas, para me ajudar as pessoas. E aí foi quando eu decidi me capacitar. Aí eu fui ver que curso que cabe. Eu sei, amados, que existe aquele medo, existe aquele preconceito, não, de que a gente não pode, Deus já faz tudo, Deus já ensina. Sim, meus amados, Deus é tudo, Deus ensina, Deus faz, mas Deus usa muitas coisas para nos dar conhecimento, tá? Muitas coisas. E é claro que quando você for se capacitar, você não vai escolher um curso, como eu já disse aqui, contrário à sua fé. Você vai se capacitar num curso que une a sua fé, um curso que acolhe, um curso que muitas vezes exalta o nome de Deus, porque a gente sabe que muitos cristãos têm medo, existe aquele medo de falar não, porque terapias, vem aquele preconceito de que terapia é do diabo, de que todos existem sim, amados, terapias que não vêm de Deus, mas você não vai escolher uma área dessa que não vem de Deus. Você vai escolher um curso que conversa com a sua fé, um curso que exalta o nome do seu Deus, um curso que anda em obediência com Deus. É essencial isso. Você tem um chamado para ajudar pessoas? Seu coração queima para ajudar pessoas? Não ignore isso, tá? Não pense que só ir à igreja fazer os trabalhos, isso aí faz parte da sua vida. Mas não deixe o seu chamado de lado. Vai exercer o seu chamado, se capacite, crie uma estrutura profissional, algo que vai te gerar confiança para você poder realmente ajudar as pessoas, para você ter um passo a passo do que fazer com cada situação que chegar para você. Então não ignore seu chamado. E outra coisa também que eu percebo, amados, é que muitas pessoas erram quando vai ajudar pessoas, não estão prontas. Muitas pessoas acham que vai ajudar, que está cumprindo um chamado, que não precisam se especializar, não precisa se capacitar. Precisam sim, amados, precisa sim. Você precisa se capacitar, Deus deixou o conhecimento, Deus deixou as estruturas para você mesmo aprender e ser um profissional confiante. E aí você pode sim transformar o seu chamado numa profissão, porque você se especializou, você se capacitou e Deus usa o conhecimento. Deus usa do conhecimento para te abençoar, para você exercer o seu chamado com segurança, com alegria no coração e leveza. Agora me diz aqui, você já tentou ajudar alguém emocionalmente e depois ficou sugado com isso? É como se alguém tivesse sugado, é como se aquela ajuda tivesse sugado a sua energia, tivesse sugado as suas emoções. Você já sentiu isso? E o fato de você se sentir assim
e isso acaba te enfraquecendo, às vezes até desanimando, mas mesmo assim você continua indo, você continua fazendo, porque você sente que tem esse chamado. Mas o que falta mesmo é uma preparação. E depois de muito tempo eu entendi que o chamado é de Deus, mas a preparação é minha responsabilidade. Não dá para continuar cuidando de pessoas com boa intenção. Precisamos de técnica, de base bíblica e de direção emocional. Então é um conjunto. E foi por isso que nós criamos o método cristão terapêutico, um caminho que começa com cura interior, passa pela capacitação emocional e termina com formação técnica e atuação prática. E em todo o tempo o Espírito Santo está ali, orientando. Cada ensino, cada ferramenta, cada estrutura foi mesmo determinada e criada com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que sem ele a gente nada poderia fazer. E o método cristão terapêutico foi criado juntamente com Deus, porque sem Deus realmente a gente jamais criaria um método assim tão eficaz, tão bem preparado para te ajudar aí a atender a esse chamado que você tem do coração de Deus. E eu sempre digo, o método cristão terapêutico é um chamado do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Se você sente que esse vídeo falou com você e quer dar o primeiro passo para se capacitar e viver do seu chamado com liberdade, eu te convido a assistir a nossa aula gratuita. O link está aqui na descrição. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te dê coragem para sair da espera e caminhar em direção àquilo que Ele já colocou dentro de você. Deus te abençoe.